Olá, meu amigo. Boa noite. Seja bem-vindo. Aqui é o nossa transmissão online da nossa palestra. Prazer tê-lo aqui conosco e é um prazer sempre conversar contigo. Boa noite, Christian. Boa noite, amigos que nos acompanham em casa. O prazer é sempre meu. Muito gostoso a gente poder estar junto, falando um pouquinho sobre Jesus, né? Principalmente nessa época do Natal. Vai ser muito bom. Obrigado, Christian. Imagina. Bom, então para iniciar, então, Totti, eu gostaria que você fizesse a prece e depois ele desse continuidade na sua palestra. Eu vou ficar aqui nos bastidores. Qualquer coisa é só chamar. Perfeito? Tá Tá, combinado, amigo. vai lá. Então vamos lá. Eu convido a todos nesse instante a nos concentrarmos um pouquinho. Vamos fechar os nossos olhos, buscando mentalmente a imagem do nosso amado Mestre Jesus, pensando que o Divino Amigo está conosco nesse exato momento, nos ambientes nos quais nós estamos, trazendo consigo a sua luz, a sua sabedoria, o bem-estar emocional, o equilíbrio também de nossos pensamentos, e vamos agradecer ao nosso Senhor pela oportunidade que temos de estarmos reunidos em seu nome. Assim, amado Mestre, nós, mais uma vez, entregamos confiantes em Suas mãos as nossas mentes, os nossos corações, para que o Senhor possa nos dirigir pelos caminhos do seu Evangelho. E que possamos, assim, Senhor, cumprir com nossa missão principal aqui na Terra, que é conquistar o nosso progresso intelecto-moral através de nossa reforma íntima e da caridade. Estejamos hoje e sempre contigo, Senhor. Que assim seja. Então, meus amigos, assim como o Christian já antecipou, nós gostaríamos de falar um pouquinho hoje sobre o verdadeiro espírito do Natal. Nós que estamos vivendo essa época natalina, é muito interessante e importante para nós relembrarmos um pouco sobre esse tema e colocarmos a nossa vida sob a perspectiva desse real espírito de Natal. Sabemos que a palavra Natal significa nascimento. Sendo assim, só nos resta ligar o nascimento àquele que é o homenageado, que é o Cristo. Então, nessa época, nós comemoramos aqui na Terra o nascimento de Jesus. Começamos daí a pensar um pouco sobre o real espírito de Natal que deve estar conosco nessa época. Bem, comemorar o nascimento de Jesus é algo extremamente significativo para nós cristãos, pois, afinal de contas, nós temos informações de espíritos de escol, como, por exemplo, o espírito Emmanuel, que nos dizem que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. É aquele espírito que foi incumbido da própria construção do nosso planeta, do nosso orbe. É um arquiteto celeste. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, chega a nos informar que por duas vezes nós tivemos reuniões de espíritos celestiais próximos à Terra. Uma dessas reuniões ocorreu justamente quando da criação do nosso planeta, e a segunda vez que houve uma reunião desse porte foi justamente para planejamento e para efetivação da vinda de Jesus ao nosso planeta. Então, quando nós falamos a respeito de Jesus, nós estamos nos referindo a um espírito de altíssima envergadura. Nós estamos nos referindo a um espírito perfeito, a um espírito que alcançou a perfeição possível, considerando a nossa posição de imperfeição. Tudo que nós almejamos é estar na posição de Jesus, sermos espíritos perfeitos. E pouco sabemos sobre a expansão, a abrangência do poder do Divino Amigo em relação a tudo, quando consideramos que ele é um construtor celestial.
nós tivemos pequenas amostras daquilo que um espírito perfeito pode fazer quando Jesus veio à Terra. E veio à Terra estar encarnado conosco. Isso é extremamente significativo e nos mostra um pouco desse espírito do nascimento do Cristo entre nós. Por que é assim? Bem, pensemos um pouco por um instante. Um espírito de ordem celestial, um espírito que constrói planetas, um espírito que tem sob sua tutela, ainda hoje, os 8 bilhões de espíritos que aqui estão encarnados, e mais por volta de 16 bilhões que estão desencarnados, aqui no planeta Terra. Todos esses espíritos são seus tutelados, todos eles são educandos do seu evangelho de luz e de redenção. E esse espírito, da mais alta hierarquia que nós podemos imaginar aqui na Terra, se dispõe a vir pessoalmente conversar conosco. Pessoalmente, Jesus deixa as regiões celestiais, encarna em um corpo denso, pesado como esse nosso, suscetível a frio, a calor, a fome, a sede, a sono, suscetível às impressões da matéria, para nos ensinar a respeito do amor, para nos ensinar uma concepção mais certeira, mais correta a respeito de Deus. Jesus se dirigia a Deus chamando de Pai, Papai. Não aquele Deus vingativo, não aquele Deus que pune, mas um Pai amoroso. A vinda desse Espírito significa muito para nós aqui na Terra. Significa Deus conversando diretamente com a humanidade através daquele que vinha para fazer a sua vontade. Jesus dizia: Eu sou um com o Pai. A voz do Cristo era a voz da vontade e da lei de Deus aqui na Terra. É isso que nós comemoramos nessa época, essa humildade, esse amor imensurável que nos visitou há cerca de 2000 anos. Para a gente pensar um pouco sobre essa humildade, além de todos os elementos que já citamos, o corpo humilde, o sair das regiões celestiais e estar conosco, podemos pensar no grau de hierarquia. Aqui no nosso planeta Terra, vemos, por exemplo, que o diretor de uma escola raramente está diretamente lidando com os alunos dessa escola. Ele tem como intermediário os professores. Nós vemos que o nosso presidente da República não cuida das questões próprias de cada um dos municípios, não, ele tem as diversas instâncias do poder político na Terra. Nós vemos em nossos exércitos que os mais altos cargos do exército não estão diretamente junto aos soldados. Nós vemos que nos hospitais, aqueles que conduzem o hospital não estão diretamente nos cuidados aos enfermos. Nas universidades, não é assim? Os reitores não estão diretamente no contato com os alunos. Quando falamos a respeito do Cristo, ele se deu ao trabalho, ele se colocou a tarefa de exercer o seu messianato diretamente conosco. É um ato de grande amor e de grande humildade, trazendo para nós aquilo que nós precisávamos já desde aquela época. E quando nós pensamos nesse espírito que dividiu a história em antes e depois dele, nós começamos a ter uma ideia, ainda que muito vaga, da dimensão do poder, da dimensão da importância de Jesus aqui na Terra, para todos nós, mesmo para aqueles que não são cristãos, pois a sua mensagem é uma mensagem universal. Joana de Ângeles tem um texto muito bonito com o título Sempre é Natal. Nesse texto, Joana de Ângeles diz que, ainda antecedendo a vinda de Jesus, repentinamente observou-se uma mudança muito brusca no que diz respeito às paisagens morais da Terra. Joana explica que, naquela época, o Império Romano, como nós sabemos, sempre muito belicoso, sempre em guerra, vivia um momento um pouco diferente sob a direção de Otaviano, o seu imperador. Sim, o Império Romano ainda dominava o mundo civilizado, a maior parte do mundo civilizado. Era um grande império conquistador.
Mas a época que antecedeu a vinda do Cristo, instaurou-se um período de uma relativa paz. As legiões do Império Romano cuidavam agora de conquistas, sim, das terras conquistadas, sim, mas com uma relativa paz, que permitiu, inclusive, que florescessem a filosofia, a beleza, a reflexão, a arte, criando uma psicosfera espiritual daquilo que Joana de Ângeles chama de quase harmonia na Terra. Um momento de uma paz que pairava sobre o mundo, e aí nós temos nas entrelinhas do texto essa mensagem: simples aproximação desse Espírito que nós conhecemos como Jesus, aqui de nós, causou esse momento de relativo arrefecer desse ímpeto guerreiro do Império Romano. É sobre esse espírito que nós falamos, é esse espírito que nós trazemos à nossa memória aqui no Natal. É esse o verdadeiro espírito que nós precisamos lembrar de tempos em tempos. Porque a simples aproximação do Cristo nos traz o arrefecer de nossas aflições, nos traz o arrefecer de nossas dores, de nossas doenças, de nossas chagas, sejam elas físicas ou morais, ou mentais, espirituais. Essa simples aproximação faz de nós pessoas mais aptas, mais atentas, mais inclinadas a, nessa época de Natal, por exemplo, realizarmos a caridade. Quantos de nós não sentimos esse impulso de realizar a caridade? De estarmos um pouco mais com a nossa sensibilidade um pouco mais aflorada, no sentido espiritual, inclusive. Vejamos, aquele povo de há 2000 anos que vivia sob tarefas rudes, braçais, cuidando de animais, cuidando muitas vezes do campo, tentando trazer um alimento simples à sua mesa, a água, os próprios recursos materiais eram muito escassos. Então, o povo da época de Jesus vivia essa escassez. E Jesus vem se apresentando como o guia e modelo da humanidade, diria Kardec, 18 séculos depois, se apresentando como aquele que poderia arrefecer os ânimos, saciar a sede do espírito. E as pessoas, obviamente, iam se aproximando dele. Mas aquelas pessoas de 2000 anos atrás também sentiam solidão, medo, angústia. Sim, também sentiam. E procuravam o Cristo também por esses motivos. Notemos que 2000 anos se passaram, nós trocamos a grande parte da humanidade, da nossa população, trocou as tarefas braçais mais rudes por algumas tarefas um pouco menos rudes, naquilo que diz respeito à entrega do corpo, mas tarefas profissionais que têm tirado muito de nossas vidas, de nossa serenidade. Então, ainda temos, embora muito mais recursos materiais em nossa época, ainda temos os problemas da vivência material e é natural que assim seja em um planeta de provas e expiações. No entanto, o que persistiu nos últimos 2000 anos foram os problemas da solidão, da angústia, do medo, agora da ansiedade, da depressão, os problemas espirituais cada vez mais evidentes em nossa sociedade. Mas voltando ao espírito do Natal, chegamos a essa época em que muitas vezes sentimos sim o arrefecer disso tudo em nós. Sentimos uma melhora, a maioria de nós, porque existem alguns que não sentem, que sentem inclusive aversão ao Natal, que chegam nessa época e sentem que a sua sobrecarga espiritual é ainda maior. Esses, certamente, os materialistas, aqueles que não querem ouvir a doce voz do Cristo a convidar a humanidade. Porque para sentir esse arrefecer, é preciso ouvir reverberar através dos séculos o doce chamado do meigo Messias, dizendo: Vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite precisa ser aceito. Vinde a mim. O verdadeiro espírito do Natal é esse renascer da vontade ao se dirigir ao Cristo. É necessário que se faça assim, porque senão aquele pai que sente solidão na sua tarefa de pai, eu sou pai, preciso educar, a esposa nem sempre concorda, eu sou pai, e nessa minha posição sou incompreendido,
Estou sozinho, solitária. A mãe, por sua vez, sentirá a mesma solidão em seu papel de mãe, pois muitas vezes a família não tem um diálogo entre si. O filho ou os filhos sentirão a mesma solidão, a mesma angústia, o mesmo medo diante de sua posição de filhos. E vejamos que estamos tratando do núcleo, a célula nuclear fundamental da nossa sociedade, que é a família, para podermos perceber que nela já existem esses indícios de dificuldades espirituais. O filho sente-se também solitário, incompreendido, porque muitas vezes os pais não vão aceitar o seu corte de cabelo, as músicas que ele ouve, a sua orientação sexual, e tudo isso faz parte de uma separação entre os espíritos que nos causa tudo isso, esse sentimento de solidão, de medo, de angústia, de depressão. É preciso que renasça em nós a vontade de seguir o Cristo. É preciso que aceitemos esse convite do Senhor para que possamos interiorizar, então, a presença do Mestre amado em nossas vidas e que ele possa operar em nós esses instantes de paz que ele operou para toda a humanidade quando veio trazer a sua mensagem. Eu trago agora, pelo menos, um caso de uma pessoa que aceitou esse convite, que ouviu o vinde a mim. Refiro-me a Maria de Magdala. A sua história está relatada no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Ali, Humberto de Campos narra, ele nos conta que Maria de Magdala, uma mulher do mundo, uma mulher com diversos recursos materiais, uma mulher envolta nas grandes festas, nas altas rodas da sociedade, certa vez ouviu Jesus pregando e se espantou, pois ela imaginava consigo mesma que tipo de amor era aquele pregado por aquele jovem galileu. Que tipo de amor era aquele? Apregoado muitas vezes a pescadores singelos, a pessoas simples, humildes, por um homem que a cativou através das palavras. Então ela percebia que sentia sede daquele amor. Em um determinado dia, Maria de Magdala decide-se. Ela procura por Jesus a casa de Simão Pedro. Entra na casa de Simão Pedro, procurando pelo doce Rabi, e é por ele atendido. Recebeu o convite: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Chegando diante do Messias, ela faz a Jesus uma pergunta que muitos de nós cristãos já fizemos pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez. E se não ainda fizermos, certamente iremos fazer. Ela se dirige a Jesus e diz a ele: Senhor, sou pecadora, me conheces. Ainda assim, seria possível, mestre, que houvesse um lugar para mim entre os seus trabalhadores, mesmo eu sendo pecador? O Senhor me aceitaria? Eu tenho salvação, há lugar para mim no reino de Deus? Ao que Jesus, fitando aquela alma sedenta do amor por ele apregoado, em comparação muito superior ao amor do mundo que ela conhecia, responde: Maria, alegra-te, escutaste a boa nova, alegra-te. Acaso, Maria, poderias pensar que alguém no mundo estivesse para sempre condenado ao pecado eterno? Que Deus condenaria alguém no mundo às penas eternas? Onde então o amor de Deus, se assim o fosse? Maria, nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Pois bem, Maria, as ruínas são as criaturas humanas. Porém, as flores são as esperanças em Deus. Um ensinamento que cala fundo na alma daquela mulher que ouvia essas palavras que a encorajavam, que ouvia essas palavras que a soerguiam, que entendia como ninguém o que Jesus queria a ela dizer. Então, Maria começa a seguir o Cristo.
começa a aprender com o seu evangelho. Mas o tempo passou, a crucificação veio e os apóstolos se separaram. Ela tentou ficar próxima de alguns dos apóstolos, mas ela era uma mulher, e naquela época havia uma grande diferença entre as condutas que se podia ter diante de uma mulher na sociedade do que a hoje em dia. Hoje em dia não há problemas de caminharmos com uma mulher nas ruas. Naquela época, se os apóstolos fossem vistos na companhia de uma mulher, eles seriam julgados, seriam certamente tomados como pessoas indecentes e assim por diante. A mulher tinha um lugar muito restrito na sociedade naquela época, um lugar considerado inferior ao dos homens. Infelizmente, uma concepção que durou muito tempo na humanidade e que por vezes dura ainda hoje. Precisamos urgentemente tomarmos as rédeas de nossos preconceitos e combatê-los, dando dignidade, dando a todas as pessoas, não apenas às mulheres, a oportunidade de viver uma vida em equidade com o seu próximo. Essa é uma das grandes batalhas que nós temos nos dias de hoje. Enfim, Maria de Magdala tentou viver com os apóstolos, mas não conseguiu. Eles não permitiam que ela viajasse com eles. Então sentiu aquilo que tantos de nós sentimos e aquilo ao qual eu me referi agora há pouco. A solidão de ser incompreendida. A solidão de não poder fazer parte do grupo. A solidão de não ter sequer para onde ir. A solidão de crer no Cristo e ser incompreendida. Perdão. A solidão de ser cristã e de não encontrar no mundo, muitas vezes, aquilo que se espera. Um acolhimento, uma palavra, um conselho, nada. Muitas vezes nós cristãos hoje em dia enfrentamos situação parecida com a de Maria de Magdala. Tentamos defender o evangelho do Cristo, tentamos praticá-lo, tentamos colocá-lo ao alcance das demais pessoas e somos tomados como pessoas tolas, ingênuas, como pessoas que, por serem espiritualizadas, são pessoas que não merecem tanta atenção. Isso acontece muitas vezes conosco, dentro dos contextos profissionais, familiares, fraternos, dos contextos das diversas amizades. E aí então precisamos mesmo lembrar de Maria de Magdala. Porque ela lembrou-se dos ensinos que recebeu de Jesus enquanto o acompanhava. E então resolveu fazer aquilo que Jesus pediu e que é mais uma das grandes características do espírito do Natal. Ela foi procurar os sofredores da terra. Em breve tempo, encontra um grupo de leprosos. E os leprosos, na época de Jesus, eram exilados da sociedade. Eram considerados mortos ainda em vida. Eram levados aos leprosários, aos campos de leprosos longe das cidades. E eram considerados, como dissemos, pessoas que já estavam mortas, embora ainda vivos. Maria se une àquele pequeno grupo de leprosos, percebe que não tinha muito a fazer em relação às dores que eles sentiam, em relação ao desespero que eles tinham, nada de material podia dar. No entanto, ela lembrou-se de Jesus. E começou a contar àqueles leprosos sobre tudo que tinha vivido com Jesus. E eles então se enterneceram. Aqueles leprosos traziam em seus olhos, ao ouvir as histórias de Maria de Magdala, uma luz de esperança. Começaram a ter um alento para suas dores. Começaram a compreender a vida para além do corpo físico. Então Maria de Magdala alegrou-se. Alegrou-se porque viu que podia ainda servir ao Cristo e que podia ainda em serviço ao Cristo confortar o coração humano, confortar um irmão necessitado, cumprindo aquilo que Joana de Ângeles nos diz hoje em suas obras, dizendo que aquele que é solidário jamais é solitário. E Maria de Magdala, então, encontrando ali a sua grande tarefa, une-se àquelas pessoas e depois
tempo depois, estará dentro de um desses campos de leprosos, cumprindo ainda a mesma missão, ajudando no limpar das feridas, ajudando com suas histórias, criando esperança, trazendo alento, levando aquelas pessoas a um nível espiritual superior àquele que elas tinham naquele momento. Não demorou muito tempo para que a própria Maria de Magdala observasse em sua própria pele as primeiras manchas violáceas da lepra. Então, alegrou-se, pois estava no caminho do serviço do Cristo. O tempo passou mais um pouco e ela, já bem enferma, lembrou-se de amigos queridos aos quais ela queria ainda visitar. Tratava-se de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e de João, evangelista. Empreende a viagem até a casa desses amigos. Uma viagem muito sofrida, pois ela já estava bem debilitada. Até que chega a esse lugar, revê os queridos amigos, e ali então, em um certo dia, começa a ter o seu peito arfando e sente a vida do corpo físico se desfazendo. Nesse momento, narra Humberto de Campos que, em algum momento, o peito de Maria de Magdala já não mais arfava, e, no entanto, ela experimentava uma consoladora sensação de alívio. Imaginemos uma pessoa trabalhando com leprosos, sem perspectiva da cura do corpo físico, e alegre e feliz. Por quê? Porque sentiu o Espírito do Cristo junto consigo. Porque sentiu o Espírito do seu Evangelho em ação. E no momento da desencarnação, serena, uma sensação de alívio. Sentia-se, tinha a sensação de estar sob as árvores de Cafarnaum. Esperava por ali o Messias. Em certo momento, vislumbrou a figura do amado Mestre e beijou-lhe os pés, dizendo: Senhor. Naquele momento, Jesus recolhe Maria de Magdala brandamente nos seus braços e diz a ela: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Eu te espero aqui. O renascimento de Maria de Magdala, dessa vez, a vida espiritual, junto com o Cristo, aquele que veio em uma humilde manjedoura, passou por um corpo humilde de carne, mas que aguarda por todos os seus fiéis discípulos no plano espiritual. O espírito verdadeiro do Natal é estar com o Cristo em todos os instantes e fazer uso dos seus ensinamentos. É isso que guia as nossas vidas, para além do sentimento de solidão, de medo, de ansiedade, de frustração. É isso que nos dá a oportunidade de aceitarmos o que a vida nos traz e de ainda assim termos uma postura proativa no uso do nosso livre-arbítrio, fazendo o que houver de melhor em cada uma dessas situações. Ensinamento inovidável trazido por Jesus no alto do Monte das Oliveiras, no jardim chamado Getsemane. Jesus encontrava-se nesse jardim, acompanhado por 3 apóstolos. Os apóstolos haviam estado com o Cristo na última ceia. Na última ceia, Jesus havia avisado a eles: Um de vocês irá me entregar. O Cristo sabia que seria preso, condenado e crucificado. E ainda assim, tinha uma postura de extremo controle daquela situação, que só um espírito do nível de Jesus pode ter alcançado. No entanto, no entanto, o ensinamento dele é um ensinamento que vale demais para as nossas vidas. Precisa tocar profundamente o nosso coração, porque é a partir desse ensinamento que nós tomamos as rédeas da nossa existência, fortalecendo a nossa vontade, escolhendo muito bem o que devemos fazer. Assim, no Jardim das Oliveiras, disse o Cristo: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas se for de sua vontade que dele eu beba, dele eu beberei. É a resignação ativa. É a obediência à lei divina. É a obediência à missão que precisa ser cumprida. E ali então, Jesus sabe o que deve ser feito. Enquanto ora, os apóstolos dormem. E Jesus diz a eles: Acordem, orem comigo. Vocês vieram aqui para orar comigo e dormem?
Eles acordam e dormem novamente. Nesse fato do Evangelho, nós encontramos um grande simbolismo para as nossas vidas de hoje. Nós temos as nossas ceias do nosso dia a dia, no trabalho, na convivência com amigos, nos prazeres da matéria, e depois dormimos e esquecemos da presença do Cristo. A humanidade dorme e não vive o verdadeiro espírito do Natal, porque nós desejamos a felicidade, mas a felicidade não pode ser trazida por aquele velhinho de roupas vermelhas. Uma das canções natalinas mais populares que existem e mais conhecidas já diz isso. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Papai Noel, vê se você tem a felicidade para me dar. E nós sabemos que ele não tem. O pobre velhinho, pobre porque só tem coisas materiais e muitas vezes não chegam até nós. O pobre velhinho só pode de vez em quando dar algumas coisas materiais. Jesus, o Espírito do Cristo, nos dá muito além disso. É preciso despertarmos desse sono, orarmos com o Cristo no dia a dia, estarmos com Ele e considerarmos que a ceia, que o banquete da vida terrena, pode exatamente como aquela ser a nossa última. Nós podemos estar vivendo hoje o nosso último dia do trabalho material, o nosso último dia da família material, o nosso último dia dos prazeres materiais que tanto idolatramos e dos bens que gostamos tanto de possuir. E o que sobrará para além dessa vida se não estivermos com Cristo? A decepção de não termos vivido muito bem a nossa reencarnação. Então é preciso aproveitar o Espírito do Cristo conosco, porque ele nos ensina muito. Na sequência dos fatos, aproxima-se Judas, deposita um beijo no rosto de Jesus, e Jesus, em atitude proativa, educativa, diz a Judas: a que vieste, amigo? A que vieste, amigo? Ali, o renascimento da consciência, oferecido por Jesus a Judas. Renascimento da consciência. O apóstolo pensaria, certamente logo em seguida, mas o que é que eu estou fazendo? Eu fui convidado à instituição do reino de Deus na terra pelo Cristo, e agora eu estou entregando. Aqui vieste, amigo, renascimento da consciência, espírito de Natal, o renascer do Cristo em nós. Logo depois, um daqueles que dormia acorda para a violência. Simão Pedro ataca um guarda romano e Jesus diz a ele: guarda tua espada. Não usa violência, Pedro. Aquele que vive pela violência, morre pela violência. Educação ao apóstolo violento. Renascer da consciência, renascer da brandura no coração humano. Renascer da consciência com Judas, renascer da brandura com Pedro. Ao soldado romano que havia tido a sua orelha ferida, Jesus restitui a saúde. O restituir da saúde no cumprimento do dever. E notemos que esse espírito, Jesus, era aquele que estava sendo preso. E era ao mesmo tempo mais lúcido na situação. Era aquele que tinha o comando de tudo o que acontecia. Quantos de nós não desejamos ter essa capacidade em nossas vidas, lidarmos com nossos problemas dessa forma? É por esse aprendizado, unicamente através desse aprendizado com o Cristo, que nossos traumas, que nossas mazelas, que nossas feridas espirituais vão se diluir. Se diluem nossas inseguranças, se diluem apenas no Evangelho do Cristo, única e exclusivamente no Evangelho e no amor de Jesus, é que nós vemos a diluição de nossas imperfeições e de nossas más inclinações. É preciso despertar, amigos. É preciso viver o verdadeiro espírito do Natal. E eu encerro as reflexões de hoje trazendo um caso que aconteceu em 2019, nos Estados Unidos. Um jovem chamado Brent Jean emocionou o mundo em uma sessão de um julgamento da mulher que havia assassinado seu irmão. Essa mulher era uma policial que se enganou, entrou no apartamento do irmão de Brent
pensando que era o seu próprio apartamento. O policial estava armado, viu o irmão de Brand lá dentro e acabou matando o jovem, pensando que ele havia invadido o seu apartamento. Ela foi julgada. E durante o seu julgamento, Brand, que assistiu o julgamento, ouviu a sentença de 10 anos de prisão dada àquela policial de nome Amber. No momento em que ele ouve a sentença, ele pede a palavra e pede ao juiz algo inusitado. Ele pergunta ao juiz se ele pode abraçar aquela mulher que havia matado seu irmão. O juiz permite. Os dois atravessam a sala e aquele jovem a abraça, dizendo a ela que ele a amava como pessoa e que não desejava nada de ruim a ela. Desejava que ela vivesse a experiência do Cristo. Portanto, ela estava perdoada. Ali, o espírito de Natal, o espírito do Cristo, o espírito do renascimento, porque através de um abraço de perdão renasciam ali duas almas para a vida, duas almas para a imortalidade. E é somente através desse tipo de vivência que nós poderemos aqui na Terra realmente, verdadeiramente celebrar o Natal. Esse é o convite que é feito para todos nós no dia 25 de dezembro, que nós possamos trazer o verdadeiro espírito do Natal para as nossas vidas e que possamos mantê-los. Meus amigos, eu quero encerrar as nossas reflexões de hoje com um texto escrito especialmente para essa palestra e que está nas redes sociais do Obreiros do Bem. Gostaria de compartilhar a leitura desse texto com os queridos amigos e com ele encerrar as nossas reflexões de hoje. O título é Preparativos para o Natal. Este ano, não deixarei o Papai Noel entrar na minha casa. Não é que eu sinta antipatia por ele, mas porque estarei muito ocupado com algo maior. Em vez do trenó, meus olhos buscarão a estrela da Anunciação a brilhar no céu de meus pensamentos indulgentes. Não limparei a minha chaminé. Antes, montarei a humilde e acolhedora manjedoura no estábulo do meu coração, adornada pelas guirlandas do perdão. Não pendurarei meias à espera de presentes. Dedicarei meu tempo a preparar porções de incenso, ouro e mirra que desejo espalhar generosamente pelo mundo. Não acenderei as luzes artificiais da árvore de plástico. Permitirei, sim, que a luz imperecível do menino dissipe minhas sombras e ilumine a estrada daqueles que escolherem caminhar conosco. Então, Jesus nascerá em mim e em minha casa, não porque sejamos dignos de recebê-lo, mas porque seu amor não conhece pecados irreparáveis, nem ovelhas que estejam para sempre perdidas. Após essa amorosa preparação interior, intensificarei minha amizade com ele. Cuidarei da criança celeste, permitindo que cresça, enquanto me torno feliz aprendiz, fiel aprendiz de seu amor. Em sua adolescência, beberei da água viva de sua sabedoria, e quando estiver adulta, sentirei o inigualável bem-estar do seu trabalho infinito na carpintaria de espíritos junto ao Pai Celestial. Perdoe-me, o bom velhinho, mas meu espírito anseia pelo nascimento da criança do bem maior. Agora compreendo que sempre foi assim. Minha essência imortal, enfraquecida por enganos seculares, rejeita agora as glórias e prazeres materiais. Clama, em urgência, pelo unguento espiritual, único capaz de verdadeiramente curar e fortalecer. Sim, eu sei que será através de muita fé e esforço, mas a partir desse ano, desejo que Jesus renasça em mim e que nunca mais eu lhe dê motivos para partir. Meus queridos amigos, ficam os votos sinceros desse humilde irmão que deseja a todos um Feliz Natal, uma feliz comemoração do renascer do Cristo em nossas vidas, repleta das oportunidades de paz, sabedoria e bem-estar que apenas a presença do Mestre pode proporcionar a todos nós.
Feliz Natal a todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção generosa. Christian, com você, amigo. Ô, meu amigo, que palestra bonita, hein? E que mensagem é essa no final? Muito bom mesmo. Que bacana mesmo. Que a gente deixe Jesus entrar em nossa casa. Realmente o aniversário é dele, não é verdade? Muito bacana mesmo. Bom, a gente está chegando ao nosso final da nossa palestra e, como de costume, a gente vai fazer o passe à distância, tá? Para os que nossos amigos que estão nos acompanhando de casa, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. E então eu vou pedir licença para você para colocar uma musiquinha e aí eu vou conduzir aqui o passe à distância. Perfeito? Vamos lá. Então vamos todos neste momento, serenando os nossos corações,